Aqui, esse é o retrato geral da minha fala. Vou começar pela ideia de que, da onde nasce essa agenda? É uma agenda que se fortalece muito a partir do final da década de 60, começo da década de 70 sobretudo, quando há um revival de uma certa ideia do institucionalismo. Um revival do institucionalismo, não o institucionalismo antigo, que é o institucionalismo mais jurídico, etc., mas um jornalismo que vai crescer muito a partir de estudos de sistemas eleitorais nos Estados Unidos e que depois vai crescer a partir da década de 70 em diante, não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, inclusive ampliando a ideia de instituições para além dos sistemas eleitorais. Ou seja, vai olhar uma série de macro-instituições e esperar que, dado tal desenho, teremos tal efeito. Se vocês quiserem pensar um modelo, talvez, que tentou juntar todo o conjunto de instituições para ver efeitos, é o trabalho do Liebhardt, na verdade. O trabalho do Liebhardt, que é um trabalho extremamente importante, acho que é um trabalho seminal, quando ele vai tentar olhar, de maneira geral, dois grandes modelos institucionais, um modelo majoritário e um modelo mais consociativo, para a tradução mais correta para o português, ele vai tentar mostrar que determinadas instituições mais majoritárias ou mais consociativas vão ter efeitos X ou efeitos Y sobre as decisões de governo. Eu acho que essa agenda institucional, por um bom tempo, foi uma agenda institucional em que o que valia mesmo eram as grandes instituições gerais, sistema de governo, sistema partidário, sistema eleitoral. Do ponto de vista do federalismo, se é federalismo ou não. Então, não nego a importância dessa agenda, não nego que instituições gerais tenham algum efeito, façam diferença, ser majoritário ou consociativo, mas depois vem uma segunda agenda que é dizer que dentro das instituições gerais há instituições, digamos, meso e micro. Eu poderia dar o exemplo do próprio trabalho do Fernando da Angelina, que no fundo o que ele estava criticando não era a relação entre instituições e decisões de governo. É que se olhava as grandes instituições, ao estilo Brasil presidencialista, sistema proporcional de lista aberta, etc., logo, fragmentação e não governo. E o que eles fizeram, muitos outros, desse para Fabiano, outros, Fabito, é pegar um pouco as meso e micro instituições, dependendo como que se dá a determinação do processo legislativo na relação entre executivo e legislativo, isso tem impacto. Para dar um exemplo, de vários exemplos. E hoje não, já desde a década de 90 para cá, sobretudo na última década passada mais fortemente, você vai não só disso, vai falar assim, como é que, no fundo, a distribuição de comissões tem efeito. Você começa a olhar um pouco mais isso, você vai trabalhando com isso. Acho que isso é muito importante, acho que isso foi um avanço muito grande, para a gente evitar a argumentação, não culpem o Liebhardt, por favor, mas daqueles que tentaram usar o Liebhardt um pouco, se tem presidencialismo, tem federalismo, tem tal coisa, as decisões serão impossíveis ou coisas assim. Acho que é preciso ter um pouco de cuidado, bastante cuidado, na verdade, com isso. Mas a agenda institucionalista, mesmo fazendo essas derivações de meso e micro, levada às últimas circunstâncias, é muito perigosa. Porque muitas vezes vai se dizer que se as decisões de governo começam a se tornar problemáticas, se as políticas públicas começam a se tornar erráticas, logo é preciso mudar as instituições. Sejam as macro-instituições, sejam as meso ou micro-instituições. Eu não estou fazendo esse argumento antirreformista no sentido que instituições não devem mudar. O caso brasileiro dos últimos 20 anos é um caso de uma série de mudanças institucionais. As pessoas têm que olhar isso. Porque quando me falam reforma política, eu falo assim, quais que foram feitas? Como assim? Quando vai ser feito? Não, foram feitas também. E teve mudança do ponto de vista da reeleição, da lei da ficha limpa. Houve mudanças que o Congresso fez e o Supremo não deixou ocorrer, no que se refere. Portanto, assim, mudanças institucionais foram feitas no país. Não foi feito, e isso houve a Constituição, preocupado com a seguinte, acho que isso dá muito pouco à Constituição e o processo constituinte, é tudo diferente. A não ser, obviamente, que o país produz uma nova constituinte. Isso aí é um outro debate, nem quero entrar nele hoje, acho muito complexo, complicado. Mas, afora isso, a tendência, mesmo tendo um grande número de emendamentos constitucionais, é de ter um processo incremental de mudança das instituições. Isso ocorre em países que têm uma certa estabilidade democrática. O Brasil é um país que há 30 anos tem estabilidade democrática. Não deve se esperar algo diferente. Me perguntar, você é a favor de alguma coisa na política? A reforma política assim, não tem tem uma. Qual? Eu tenho coisas que eu acho que podem mudar e melhorar, e tem coisas que eu acho que
não só não vão melhorar, como outras são incertas, e não se brinca com instituições. Então, tem que ter um certo cuidado. Então, às vezes se pede mais, ou às vezes se pede menos das instituições, mas aí, e aí que eu vou fazer a ponte para, que no fundo é para ir além, mas não ficar aquém do institucionalismo, seria um belo título para a palestra, quer lembrar um pouco a definição que o Theodore Lowe fez no começo da década de 60, que é uma linguagem muito boa para analisar as decisões do processo de policy making. Que é pensar que existem pelo menos 3 níveis autônomos e de alguma forma interligados entre si para se pensar as decisões e a qualidade das decisões do governo. São as instituições, aquilo que a gente poderia chamar de politics, no sentido do Lowe, a politics, o jogo político, as estratégias, quando Andréa fala, o presidente Dilma fez uma estratégia, digamos, de concentrar mais o poder no PT, do ponto de vista dos ministérios que têm mais orçamento, ao estudo da FGV sobre isso, ou que se faz do ponto de vista dos projetos mais prioritários de aprovação legislativa. Isso é uma estratégia, isso é um erro, na verdade. Isso é processo de politics. Mas politics não está só na presidência, coitado. Politics está em construção de agendas sociais, alianças políticas. Se o Fernando Henrique fez uma série de reformas, tem a ver com instituições, várias coisas que a Cíntia falou, mas tem a ver com o contexto, como ela falou, tem a ver com as alianças que ele fez, etc. É preciso olhar, até porque as reformas têm sinais, né? Elas têm, o vetor vai para um lado, mas não vai para outro. Existem reformas, existem reformas com conteúdos. Então, politics é muito importante. Não será o centro, eu vou falar mais, na verdade, em policies, mas politics é muito importante. E o contexto atual mostra que politics são muito importantes. O contexto atual, do ponto de vista da politics, na verdade, ele mistura 3 coisas. Eu acho que há erros de decisão, digamos, de estratégia da presidente, não há a menor dúvida quanto a isso, não só do ponto de vista político, mas já, mas do ponto de vista administrativo. Diferentemente a isso que pouca gente estuda, eu tenho trabalho da Camila Lamirão, algumas pessoas, mas não é só escolher digamos, um superpoder, um partido, uma coalizão extremamente grande e heterogênea, mas escolher uma forte concentração de poder em um ou outro ministério, o que é muito diferente do governo Fernando Henrique e do governo Lula. É uma escolha que tem a ver com as escolhas da presidente. Mas isso é uma coisa, tem 2 outras coisas juntos aí no atual contexto em termos de hipóteses. Tem um contexto macroeconômico, que em boa medida é culpa da própria presidente, das escolhas de políticas públicas. E terceiro, tem esgotamento de agenda. Agenda, na verdade, não é algo no ar, senão seríamos hegelianos, mas quando a gente fala em esgotamento de agenda, tem a ver com atores, ideias e a construção de agendas. Eu acho que nós estamos num momento de transição de agendas. E me parece que a presidente, o PT, o PSDB, tem tido dificuldades de construir essas agendas. As agendas que têm aparecido, na verdade, ou aparecem de maneira difusa, e é difusa mesmo pelo PTB e um certo centrão, digamos assim, ou aparece pelo único que tem agenda no executivo, que perdoe dizer isso, mas é o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele tem uma agenda, gosta ou não, ele vai. E como presidente, a sua coalizão, sobretudo o grupo majoritário da coalizão, não tem agenda, segue o homem. É isso que tem feito nos últimos momentos. Então, politics tem efeitos, mas tem um terceiro ponto que o Lowe colocava, e que eu queria falar um pouco mais sobre ele, que são as policies. Não estou dizendo que politics e polity ou instituições não têm efeito sobre as policies. Isso seria um absurdo dizer isso. Mas é preciso, digamos, como alguém que trabalha na DEPCP, Rodrigo, começar a olhar mais o caráter mais autônomo das políticas públicas e suas formas de relacionamento com a politics e com as instituições. Acho que eu preciso recuperar um pouco mais isso na ciência política, porque senão a gente vai ter uma visão chapada dos resultados das políticas públicas. E quando a gente olha lá resultados, isto é, indicadores vinculados à eficácia, efetividade, legitimidade, eficiência de políticas públicas, elas são diferentes. Bom, você não pode dizer que as mesmas instituições produziram resultados diferentes, a culpa é das instituições. Aí seria, digamos, um raciocínio lógico obtuso. Então é preciso olhar um pouco mais para as policies. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais isso, porque elas, na sua inter-relação com as politics e com as instituições, constroem caminhos diferentes, porque elas próprias têm seus caminhos diferentes.
Para discutir isso, eu queria fazer um pouco a discussão rápida aqui, mas a título de exemplo, para pensar uma relação entre uma instituição e como é que se dá o jogo com as políticas públicas. A instituição que eu escolhi é federalismo. Eu estudei mais isso, digamos, eu conheço um pouco mais isso, eu poderia ter estudado um pouco instituições macro da administração pública e tal, mas escolhi isso porque eu acho que era um bom exemplo para mostrar a variação. E variação é o que eu quero mostrar para vocês. Se eu posso pensar do ponto de vista do federalismo brasileiro pós-88, tem assim algumas regras gerais, que de um modo ou de outro foram mudadas, ou mudadas não no sentido de mudar a 180 graus, mas foram transformadas incrementalmente ao longo da década de 90, mas que são balizes para o conjunto das coisas que o federalismo pode afetar. Primeiro, nós temos um federalismo em 88, que de fato estabelece regras, digamos, de descentralização, como nós não tínhamos nenhuma outra Constituição, se nós, sobretudo, pensarmos nos municípios. Tem um conjunto de coisas novas, o município vira ente federativo, ganha uma série de autonomias, inclusive da sua própria constitucionalidade, a despeito do Estado, dos Estados praticamente ficarem estáveis do ponto de vista das suas prerrogativas, tanto constitucionais quanto financeiras, ainda continuaram com um papel importante do ponto de vista institucional. Afinal, o tributo que mais recolhe individualmente no Brasil, se você olhar a média dos últimos 20 anos, é o ICMS. O ICMS tem um impacto enorme na alocação de emprego no país, é por isso que tem guerra fiscal, não é por causa de PIB, é emprego, por mais que haja ilusões nisso, mas é isso que os governadores buscam. Tem lá um poder importante e tal. E mais, a Constituição, no fundo, ela disse que preferencialmente, e antes de falar do que ela disse, numa Constituição, como a Celina disse, que pela primeira vez na história consagrou direitos constitucionalmente, em particular direitos sociais, tomando-os como direitos universais. Isso é uma novidade muito grande no Brasil. Claro, os direitos clássicos, se nós formos chamar a linguagem do setor, educação, saúde e assistência, essa é tanta coisa, assistência, mas também colocando uma série de outros direitos que nunca tinham sido constitucionalizados, cultura, meio ambiente, etc, etc, etc. Então, assim, você tem uma Constituição de welfare, no fundo é isso, que eu acho que é a Constituição profunda do país, assim, é o projeto mais profundo que nós temos. O que falta é saber como levar adiante essa Constituição profunda, e nós vamos mudando ao longo do tempo. E aí volta ao meu argumento, né, do primeiro ponto do federalismo da descentralização. O que a gente propõe do ponto de vista da descentralização é que, diante desse objetivo de welfare, preferencialmente as políticas públicas devem ser executadas pelos governos nacionais e, mais preferencialmente ainda, pelos municípios. Isso é uma transformação grande no país. Porque, se a gente olhar a realidade constitucional e a realidade prévia de instituições no país, os municípios, no geral, eram muito frágeis em nossa história. Portanto, você vai passar, se você usar os números de hoje, para 5.570 municípios, uma série de obrigações legais do ponto de vista da ampliação do acesso e universalização de direitos sociais, que é um processo revolucionário se nós pensarmos no país. Você pensa em políticas públicas, em educação, com a entrada dos municípios, tem a tese do Ricardo Sinevi, você tem quase 30 milhões de pessoas entrando no sistema em uma década. 30 milhões não é pouca coisa, gente. E, em geral, quem pegou, a linguagem que a gente usa em educação, os mais pobres entre os mais pobres em educação foram os municípios. Então, assim, não foi uma coisa simples. Então, a primeira coisa é que a gente fez uma descentralização muito grande, desse ponto de vista, convivendo com um papel importante do governo federal. Não é o mesmo papel do regime militar, não é o mesmo papel do pré-88, porque nós demos prerrogativas aos estados e municípios. Hoje, inclusive, depois eu falo sobre isso, inclusive porque há fóruns federativos de debate, de discussão, que antes não haviam. O único fórum federativo forte, previamente constitucional, com faz, cujo presidente até hoje é o ministro da Fazenda, que é uma ideia sensacional. Depois você vai criando uma série de fóruns federativos, os próprios conselhos nacionais do trabalho da TAMI e do Fabinho têm mostrado, tem um grande elemento federativo no sentido de participação dos estados e municípios, tem todo um processo de negociação. Não é o mesmo governo federal, mas é um governo federal ainda com com três grandes prerrogativas importantes. A primeira, as competências legislativas se concentraram fortemente no governo federal, ou, para usar juridicamente melhor, na União. Isso foi uma escolha dos constituintes. Acho que, em boa medida, essas escolhas constituintes
aumentou o número, na verdade, de competências legais nos municípios. Os estados não. Os estados não tiveram as competências materiais, até aumentaram um pouco, se a gente olhar um pouco ali. Mas as competências legislativas ficaram com a União. Isso faz muita diferença. As emendas constitucionais que a Silvina falou, envolvendo políticas sociais, se fosse colocado sobre federalismo, foram muito grandes, porque a União que, na verdade, muda essas grandes estruturas. Não? Fundeb, se você começar a lembrar todas as legislações, a União que fez isso, ou são legislações federais. Segundo, a União ainda tem um papel muito importante, definido nos seus primeiros artigos da Constituição, relativo ao tema da desigualdade, que Marta tem estudado agora. Quer dizer, isso é uma definição pela Constituição. Eu sei que muita gente não gosta, tem gente no final da eleição de 2014 que diz que não separa o país, todas essas coisas, acho. Mas, gente, está lá na Constituição e de fato, tem um sentido institucional profundo no país. Então, o papel da União no que se refere à desigualdade a torna muito importante. Não por acaso, estados e municípios estão a todo momento lá jogando com a União a questão da desigualdade. Não é apenas buscar recursos, é o argumento que eles têm para lidar com uma série de coisas. Não é só em questão tributária, eu estudo muito educação, você olha o padrão de discussão e negociação do FNDE, que é o grande fundo de investimento em educação no país. São bilhões, é um fundo enorme. Qual é o argumento fundamental que aparece na discussão do FNDE? Desigualdade. Tem desigualdade. Então, é um argumento prático e político importante. E o terceiro, que é a União, embora, e portanto aí não ficou só na Constituição e de mudanças pós-Constituição, a União ainda ela tem um papel do ponto de vista tributário muito grande na Federação Brasileira. Não é tão grande assim, se você compara com outras federações, a tendência das federações é serem mais parecidas com o Brasil, não com os Estados Unidos. Quer dizer, os estados vão ter... Não é. Em geral, as federações são, de fato, mais concentradas na parte tributária no governo federal, porque o problema da desigualdade, aliás, não aparece só na nossa federação, em outras também. Em geral, aparece. E que isso foi aí mudado, sobretudo pós-88, sobretudo por via de contribuições. Aí o governo federal ganhou um peso grande, contribuições do ponto de vista da receita e do ponto de vista da despesa, Fundo Social de Emergência, ADRU. Então o governo federal criou instrumentos, a maioria por medidas de emendamento constitucional, tanto na receita quanto na despesa, para concentrar mais a maior parte do povo. É bom lembrar que isso não quer dizer que o governo federal gasta consigo mesmo. Claro que uma parte aparentemente é consigo mesmo, se nós considerarmos que a Previdência, tanto a geral quanto o servidor público, é competência constitucional do governo federal, servidor público federal, se você pensar na dívida pública, mas se você olhar transferências em educação e saúde que têm aumentado nos últimos anos, é o governo federal que está fazendo. Portanto, você não está gastando, não tem rede federal de educação básica no Brasil. Porcentagem pequenininha que tem a ver com escolas de aplicação e colégios técnicos de ensino médio, não tem praticamente. A saúde, essas transferências vão para UBS, fundamentalmente, vão para políticas de saúde no município. Portanto, não está concentrando para gastar consigo mesmo. O governo federal não encampou proposta no senador Cristóvão Buarque de todas as escolas públicas de educação básica do Brasil virarem federais e terem a fachada do Banco do Brasil, que essa é a proposta que ele fez no Senado. Não encampou e acho que não vai encampar, e eu diria, ainda bem. Então, você tem essa convivência de uma forte descentralização com um papel muito importante do governo federal, que ainda mais vai ser importante quando a gente pensa que todo esse processo está, no fundo, imbuído por uma lógica de Estado de welfare state, é isso? Se nós não tivéssemos ampliado tanto os direitos sociais, essa lógica seria outra. Se nós, portanto, tivéssemos, por exemplo, aumentado o poder dos municípios e com grande concentração tributária na União, sem ter transformado educação, saúde e assistência em direitos, seria um outro tipo. Seria você deve lembrar o Dorico Paraguaçu fazendo o cemitério no município, era a grande política pública. Não é isso mais. Então você tem uma transformação que combina essas coisas e, no fundo, e aí o terceiro ponto que eu queria falar do federalismo, diante dessas duas coisas, o que é importante pensar é que o que marca essa relação de forte descentralização, sobretudo de implementação, com forte regulação e indução da União, é a necessidade de combinar essas duas coisas.
Qual é o problema de combinar essas duas coisas? Para combinar essas duas coisas tem que entrar três questões. A primeira, para terminar a parte institucional, depois eu vou para as políticas públicas. A primeira, as regras institucionais valem para todos, portanto. Primeira, os municípios são mais iguais entre si do que os estados ou as regiões. Então você tem uma realidade de uma enorme heterogeneidade entre os municípios. Isso vai bater em todas as políticas públicas. A política pública de saúde e a política pública de trânsito, a tese lá da Vera. Você tem várias coisas, vai bater em todas. Isso é um marco institucional para a politics e para a policies. Um segundo marco institucional importante é que, embora os estados tenham um poder político importante do ponto de vista interno, eu acabei falando com a educação em um prefeito de uma cidade média de Minas e outro de uma cidade média de Pernambuco me falou assim: se a gente quer recursos de políticas públicas, a gente vai para a União, mas se a gente quer estar bem politicamente como prefeito, a gente respeita os governadores. Esta é a lógica do prefeito médio no país, porque os governadores têm dois instrumentos fundamentais sobre os municípios, que são os tribunais de contas e os ministérios públicos. O Ministério Público Estadual não controla o governo estadual em hipótese alguma, ele controla o prefeito. É para isso que ele serve. E tribunais de contas também servem para controlar prefeitos. Desculpem, pessoal, tribunais de contas no geral para isso que ele serve. Então eles têm que respeitar politicamente, porque no desenho eleitoral da vida do prefeito, o Estado tem muita diferença, mas para implementar política pública, para ter dinheiro, para ter insumo técnico, que importa é o governo federal. Então, eu tenho que olhar para os dois lados. Embora o governo estadual tenha um peso aí político importante, do ponto de vista institucional mais geral, e que vai afetar, quero olhar para as políticas públicas, ele tem pouquíssimas competências legislativas. Eu estudei a Assembleia, Fabrício, as pessoas que estudaram a Assembleia Legislativa mostram claramente que a fragilidade das Assembleias, em parte, deriva do número pequeno de competências legislativas dos Estados. As Assembleias decidem, no fundo, a vida dos servidores públicos estaduais. Me perdoe, é isso. De resto, é muita pouca coisa. E aí esvazia, vira um mausoléu, na verdade, das Assembleias. É isso que acontece com isso. Isso acontece. Na verdade, quando grandes conflitos das Assembleias, o Estado viu recentemente um massacre, digamos assim, é porque era uma regra do servidor público. De resto, a Assembleia passou isso, ninguém vai lá. Ninguém sabe que ela existe. Tudo isso. Né? Ao ponto da Assembleia de Rondônia, 20 dos 21 deputados estaduais estarem vinculados a um esquema de corrupção, e desses 20, metade foi reeleita. Porque ninguém sabe como é que é deputado estadual. Então, assim, as pesquisas que o Vox Populi fez ao longo da década de 90 e o Bob está fazendo agora, e o Sebrae está fazendo, tem tempo desse, ninguém sabe aqui para que servem os estados do ponto de vista de competências legislativas. Não por acaso, na pesquisa que o Datafolha fez sobre a crise da água em São Paulo, o principal responsável da segunda população não é o governo estadual, é o governo federal. Para o governador isso é ótimo, porque ele fica lá escondidinho, fazendo o jogo com os prefeitos, com o desenho eleitoral dos prefeitos. Alguns têm mais sorte de subir, outros não. Alguns vão para o Senado, alguns conseguem ir para as lideranças dos partidos. É um jogo terrível, é um paradoxo, digamos, da invisibilidade do poder. Mas do ponto de vista que me interessa das políticas públicas, ao ter poucas competências legislativas e do ponto de vista das competências materiais serem quase sempre divididas, comuns com outros níveis de governo, com exceção das competências vinculadas à infraestrutura, isto é, saneamento, uma parte da política ambiental ou de transportes, os estados ficaram com um baixo poder digamos, há uma baixa responsabilização dos estados do ponto de vista das políticas públicas. Isso vai ter efeito em todas as políticas públicas, particularmente as sociais. A infraestrutura aí muda um pouco. E aí, portanto, você não sabe qual é o papel dos estados naquelas políticas públicas. Então, essa é uma coisa geral que influencia a todos. E terceira coisa geral é que, embora a negociação entre os níveis de governo seja muito importante como politics para os resultados das políticas públicas, esses fóruns institucionais têm muito mais a ver, que faça ponte, com as políticas públicas em si do que com as instituições. É diferente da Austrália, por exemplo, em que os fóruns de políticas públicas são fóruns institucionais. Seriam como meso-instituições. Aqui nós não fizemos isso. O Senado não cabe isso tão claramente, a não ser na coisa fiscal, que é onde ele atua mais fortemente. Fiscal, toda a parte fiscal, né? O Supremo, mas o Supremo, digamos,
tem, digamos, uma certa dispersão do próprio processo decisório, porque uma entre as milhões de atribuições do Supremo, fica tentando ver onde que consegue localizar isso, e nesse sentido, boa parte dos fóruns federativos que, no fundo, fazem essa ponte entre descentralização e coordenação federal, tem mais a ver com a lógica da política pública do que da lógica das instituições. Então, nesse sentido, isso vai ter um impacto muito diferente em cada política pública. E eu diria a vocês que as instituições fazem diferença, no caso das instituições federativas, sobre as políticas públicas. Mas a lógica delas também tem que ser colocada aí como um jogo de via de mão dupla. O que é a lógica dela? Primeiro, o legado da política pública, o legado que faz diferença. Na política de educação, o que nós tínhamos? Uma rede mais municipalizada no Nordeste, uma rede mais estadualizada no Centro e Sul. Na hora em que você vai implementar isso, as instituições vão ter efeitos diferentes. Então, quando se faz a Constituição de 88, se espera que preferencialmente o ensino fundamental seja implementado pelos municípios, não havia ali nenhum incentivo específico da política para que o Centro e o Sul fizesse, e o Nordeste já tinha feito, portanto você tinha um problema. E a resolução deste problema, porque a resolução desse problema, como se diz, preferencialmente a educação, o ensino fundamental tem que ser municipal, a resolução era para universalizar a política de educação. Porque em 88, um terço das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Hoje, varia um pouco cada unidade, mas aí o censo escolar já deve dar entre 3 a 4% está fora da escola. Nós fizemos em 20 anos, nós incluímos cerca de 30% do conjunto dos alunos de 7 a 14 anos, no momento em que ainda essa população estava crescendo na década de 90, agora ela vai começar a decair, fundamentalmente por uma articulação dos municípios. A Constituição resolveu isso? Não, aí teve que fazer emenda constitucional, aí você teve que fazer arranjos que tinham menos a ver com as instituições e mais a ver com a lógica da política pública. Então o legado faz diferença. Porque você me perguntava por que a saúde conseguiu fazer um sistema antes? Porque já tinha os SUDs antes do SUS. Porque já tinha uma ação desde a década de 70 mais fortemente, não vou te voltar, mas desde a década de 70, tentando pensar um modelo que combinasse descentralização com ação integrada e nacional. Os outros não tinham. Pense na área de assistência social. A assistência social, pré-88, gente, é muito frágil. É muito frágil e envolve coisas muito diferentes entre si. Mas a assistência social pré-88, se você pegar o modelo que a Sônia Braga escreve, pegava desde o combate à pobreza até a Funabem, ou seja, as duas coisas, se você tentar juntá-las, é muito difícil. Então a assistência social tinha um legado, uma política muito fragmentada, e isso atrapalha muito. Segundo, depois do legado, uma coisa importante é financiamento. Você sabe que o financiamento é sempre muito importante na vida. Quer dizer assim, quantas políticas conseguiram avançar em termos de financiamento, fez diferença. No primeiro momento, a saúde saiu na frente. Depois, eu posso dizer a vocês que hoje a saúde perdeu nesse jogo de financiamento. E esses jogos. A educação saiu atrás e depois ganhou. Aliás, mesmo com toda essa crise, etc., se você olhar o fundo do petróleo, quem ganhou mais dinheiro foi a educação, não foi a saúde. Uma mudança drástica em 20 anos no que se refere a financiamento. Em termos relativos, quem tem crescido mais na última década é gasto com educação ou com saúde. Então, eu preciso ver o que está acontecendo. Financiamento. Veja, assistência social. Vou pegar só essas três áreas mais fortemente. A assistência social teve uma mudança muito grande por conta, primeiro, do Fundo de Combate contra a Pobreza. Pouca gente lembra disso, mas a aliança entre o senador Paulo Magalhães e o senador Eduardo Suplicy, no momento de crise do governo Fernando Henrique, pouca gente lembra disso, o ministro Malan ficou muito bravo, né? Mas, sobretudo, é um sucesso para o Bolsa Família. Vou falar um pouco o que significa isso do ponto de vista do futuro. O fato é que o financiamento da assistência social mudou gigantescamente desde o sucesso do Bolsa Família, porque quando a agenda de política pública dá certo, o sucesso da policy muda instituições e muda policies. É isso. Aí, você conseguiu hoje ter um sistema, que é a ideia do SUAS, que tem muito mais dinheiro do que tinha 10 anos. E crescimento relativo também maior do que a saúde. Financiamento faz diferença. Vou pegar uma área que não conseguiu resolver isso. Segurança pública. Segurança pública até hoje não criou uma estrutura de financiamento. Quando o Tasso estava lá no Ministério, eles tentaram criar o SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública. E uma vez me chamaram e falaram assim, muito bonito, tá tudo
eu vou falar, tem a ver com a lógica de sistemas, copiando o SUS e tal. É muito bonito, mas de onde vem o dinheiro, né? Uma pergunta assim meio idiota, que eu vim aqui parado e tal. Lá, o Rio Tarso vai assinando depois, a gente vê isso. Acho que esse negócio de depois do financiamento não dá certo. Mudança da lei de resíduos sólidos, só para ampliar um pouco políticas públicas. Por que eles estão com mais dinheiro agora? Porque eles, no fundo, vincularam transferência transferência voluntária, por exemplo, transferência voluntária a fazer consórcio em resíduos sólidos, é uma lei que cria enforcement, penalidade a quem não tiver, e o Ministério Público adora essas coisas. Então começou a surgir dinheiro. Então, criou uma regra que, no fundo, criou financiamento. O financiamento é muito importante. E o financiamento não está determinado pelas macroestruturas institucionais. Está muito mais vinculado à estrutura das políticas públicas do que às estruturas institucionais. Dizer que as estruturas institucionais influenciam, óbvio que influenciam. Quando você ainda contou a história das emendas constitucionais, tem a ver com as estruturas institucionais. Claro que influenciam. Mas não dizem respeito à variação entre as políticas públicas. Um terceiro aspecto, depois do financiamento, que muda a coisa das políticas públicas, tem a ver com as coalizões. Com quem você se alia, como você se alia. Veja, a educação tem um problema clássico, histórico, diferente do movimento sanitarista. É muito difícil fazer a coalizão entre educação básica e ensino superior. Elas nasceram voltadas de costas uma para outra. Anísio Teixeira, 30 anos depois de ter escrito o Manifesto de Janeiro, disse que o meu grande fracasso foi que a universidade se afastou completamente do que chamaríamos, ele usou esse termo agora, de educação básica, completamente. Eu, quando há cerca de 12 anos comecei a fazer estudo de educação básica, fui conversar com um amigo meu, o professor Oliveira Ferreira, professor que dava aula na USP, dava aula na USP em 52, professor conservador, dos 80 e poucos anos, fez: Oliveira, eu estava estudando educação. Ele falou assim: tolice. Eu falei: como assim? Educação básica é importante. Ele falou assim: tolice. Quando eu entrei na USP em 52, eu dava aula em escola pública de educação básica. E me disseram que a USP seguiria isso. Tolice. A partir da década de 60, a USP nem sabe onde fica a escola de educação básica mais perto. Essa é a resposta. E de fato foi o que aconteceu no país. Houve uma separação completa entre essas duas coalizões. Isso tem efeito, sem dúvida alguma. Hoje o efeito é que quem está ganhando mais nesse jogo político é a coalizão de educação básica. Não acho bom a separação porque tem que ser um ganhar do outro. É uma bobagem. Eu acho que é preciso ver como é que você consegue coligar essas ações. Então, a coalizão faz muita diferença. Em segurança pública, por que coalizão é muito difícil? Porque você tem, por natureza, a divisão entre a polícia militar e a polícia civil. E se aliam, no geral, para fazer as malvadezas. Eu sempre digo no Congresso alguns projetos. Mas lá fora as malvadezas, não se aliam para nada do ponto de vista da coalizão. O SUSP fracassou em grande medida porque ele não conseguia fazer o diálogo entre a polícia civil e a polícia militar. Perfeito, não tem coalizão. Então, coalizão, aí é um terceiro fator que faz muita diferença. Um quarto fator, são 5, um quarto fator que eu acho que é importante pensar é a agenda. E a agenda tem a ver com duas coisas: com capacidade de articular, portanto com coalizão, com legado, mas tem a ver com resultados de políticas públicas. Acho que essa é uma variável que a gente tem que colocar mais nos estudos institucionais. Isto é, resultados de políticas públicas fazem diferença nos dados que a Andréa apresenta. Se os governos conseguem ter melhores resultados de políticas públicas, os parlamentares não são idiotas, gente. O PMDB, as pessoas podem não gostar do PMDB, etc., mas não é idiota. Eles vão atrás. O PTB vai atrás, todo mundo vai atrás. Se os resultados de políticas públicas vão mal, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Não é porque o Brasil é subdesenvolvido, presidencialista, não é isso. Eles não vão atrás. Parece uma obviedade, mas às vezes, aí foi um exagero pelo outro lado do jornalismo. Espera, não. Tanto dos que querem reformar, quanto dos que não querem reformar. Não, está tudo funcionando muito bem, daqui a pouco vai se resolver isso. Se as políticas públicas não derem certo, resolve coisa nenhuma. É isso que vai acontecer. Se a Dilma fracassar do ponto de vista das políticas públicas, o PMDB vai ficar cada vez mais recalcitrante, é isso. Até porque agora ele está vendo que tem um ajuste fiscal e ainda tem aprovado a seu jeito, mas depois das eleições municipais, como a gente lembrar a velha frase do Marco Maciel, uma eleição começa quando acaba a outra, né? Quando vierem as eleições municipais, já começou a eleição presidencial de 2018. Então, assim, eles vão... Ou seja, se a presidente Dilma não der certo nas políticas públicas, esqueça. O Congresso, a reta em declive que a Andréa mostrou do primeiro governo Dilma vai continuar em declive. É
É isso. E aí não adianta mudar o sistema eleitoral. Isso assim, aí é o outro lado. Isso é loucura, é o menor sentido. Então, a agenda é um elemento muito importante. Como constrói a agenda, seu resultado? Eu vou dar um exemplo da assistência social. A assistência social fez a LOAS na década de 90, o governo Fernando Henrique deu uma bola para aquilo, só que nem existia, era uma ficção jurídica. Fez uma comunidade solidária por cima da LOAS. Existia a legislação e ninguém cumpria a legislação. Era de fato uma ficção jurídica, para usar o termo da Oliveira Viana. O que aconteceu é que um paradoxo na assistência social. Quando o Bolsa Família começou a ser implementado, a maior parte, digamos, da coalizão da assistência, sobretudo o exército de assistentes sociais, era contrária ao Bolsa Família. Porque via no Bolsa Família, para usar o termo não foi usado pelo Reinaldo Azevedo, foi pelas próprias assistentes sociais, era assistencialista. E, obviamente, falaram isso aí, assistencialismo, etc. Só que o Bolsa Família deu certo. Qual foi o paradoxo? Quando deu certo o Bolsa Família, o cidadão é terrível, né? Quanto mais tem, mais quer, ele vai exigir um outro conjunto de serviços. E aí houve uma nova articulação, que é o casamento entre o Bolsa Família e o SUAS. Assim, a agenda mudou a lógica da assistência social. Inegavelmente. Foi o resultado da política do Bolsa Família. Em saúde, nós estamos, na verdade, embora o médico eu considere o programa mais acertado do que errado, ainda meio perdidos na nossa agenda. Enquanto não conseguir encontrar uma coisa que tem um pouco mais de resultado, as pessoas, o Fantástico vai fazer uma matéria no domingo nos hospitais públicos, né? Terrível ser professor de políticas públicas, né? Porque segunda-feira tem que discutir o Fantástico, não tem jeito. Fantástico, terrível isso. Mas a Fantástico, mas se você não consegue pensar em soluções de políticas, não tem uma coalizão, um consenso de agenda para isso. E não é só com a Oeste, essas coisas são muito fragmentadas, é uma coisa um pouco mais que agregue mais. Então, a agenda faz diferença, a capacidade de você multiplicar a agenda, publicizar a agenda. A educação fez, na verdade, uma grande aliança na educação básica entre prefeitos, o MEC, muito forte, uma ligação entre o MEC e os prefeitos muito forte, começou a fazer com os secretários estaduais e fez para o setor privado. É isso que fez. Você conseguiu com isso ampliar a agenda, ampliar financiamento. É isso que você fez, na verdade. Na saúde, isso hoje está capenga. Então, a agenda tem muito efeito, a agenda e seus resultados. E, por fim, a última lógica específica da política pública é aquilo que a gente chama de sistemas de políticas públicas, né? Para usar a tecnologia que no Brasil a gente tem usado, né? SUS, SUS. Agora, o Plano Nacional de Educação obriga que até 2016 haja um sistema de educação. Eles não quiseram usar o U, veja que interessante, porque é por causa do legado prévio, que você tinha muita provisão estadual e municipal. O que é a ideia do sistema? A ideia do sistema é um pouco aquele problema institucional geral que eu falei. Como combinar descentralização de provisão com o forte papel do governo federal, em menor medida do governo estadual, de coordenação e indução de políticas públicas dos municípios. Isso quer dizer que adotou o sistema no dia seguinte, jóia? Nada. Ao contrário, quando você vê os sistemas, há muita variação de resultado. Portanto, não são as instituições em si, ou o problema institucional geral, que você mudando as regras ali vai dar certo para todas as políticas. Então, ali tem que olhar, pega a questão ambiental. A questão ambiental é que eles não têm um, eles têm 3 sistemas dentro de um sistema. E aí, como é que junta o sistema? Recursos hídricos. Aí você começa a ver o sistema ambiental geral. Como é que se junta? Não é fácil. Aí eles não conseguem. O Ministério do Meio Ambiente é um ministério que tem muitas coisas numa política só. Isso e com diferenças muito grandes entre os atores e seus objetivos. Ter sistema é muito importante, não quer dizer que vai ter resultado. Criar lógicas de sistema que combinem, digamos, coordenações, ou interdependência e autonomia, ou coordenações federais ou estaduais, com descentralização mais nacional, sobretudo municipal, é uma coisa que se constrói por política pública. Eu quis dar esse exemplo, acho que já falei mais do que deveria, só para ir para os finalmente. No fundo, é um exemplo para mostrar a relação entre instituições, ou política e policies. Para ter mais cuidado na análise, quando eu obviamente eu forcei um pouco mais para mostrar a necessidade das políticas públicas, eu não estou querendo dizer que as instituições não fazem diferença. A possibilidade de ter um emendamento constitucional, para o exemplo da Celina, mais fácil comparado a outros países,
foi importante para o sucesso das lógicas das políticas públicas, porque na hora que elas precisavam, cada qual, dado que tinha sido constitucionalizado, os direitos tinham sido constitucionalizados, fazer as mudanças que efetivassem os direitos, a Constituição não diz como efetivar. Quem fez isso foram as emendas constitucionais ou lei complementares, ou coisas que derivaram das emendas constitucionais. Ter um emendamento mais fácil, embora não seja completamente fácil, que não é ruim que o Brasil é mais complexo, mas se fosse maioria simples, né? Ajudou, mas não resolve por completo. Tem outras coisas. Os fóruns federativos, por exemplo, são muito diferentes em cada política pública. No SUS e no SUAS, os fóruns federativos têm uma capacidade maior de influenciar o governo federal do que a educação. A educação, como é que tem um grau de autonomia maior do que o Ministério da Saúde. Tem que entender um pouco isso. E claro que olhar para as pólices e para a polity não quer dizer, e aí eu vou terminar, ignorar, para voltar ao Lowe, nosso mestre Theodore Lowe, ignorar as pólices. É claro que esses agentes das políticas públicas têm que ativar os agentes da política, né? Os políticos, as lideranças sociais mais importantes, etc. Porque muitas decisões passam pelo Congresso, passam pelo Executivo, né? Você tem que ir lá fazer isso. Mas um pouco o meu pedido se resumiria, para terminar, em 3 coisas. Primeiro, não olhar as instituições sozinhas do ponto de vista da qualidade e resultados das decisões de governo. Ter mais cuidado com isso. Elas são importantes. Quando a Andréa mostra que a estratégia da presidente Dilma foi concentrar o poder demais no PT, isso tem efeito depois nas decisões e na qualidade das decisões de governo. Mas isso não diz tudo sobre o governo Dilma. Parte do seu fracasso hoje tem a ver com o erro de policy. Isso vai pagar muito mais no Congresso por conta disso. Se a política econômica tivesse em céu de brigadeiro, o PMDB estaria de outro modo. Sempre negociando e barganhando, mas isso ele faz desde sempre, gente. Não vai mudar. Ele é um pouco, o PMDB é esse, digamos, centrismo profundo, que não é do sistema político, também é do eleitorado brasileiro. Então, tem que fazer isso. Então, instituições são importantes, mas calma lá, tem um certo cuidado no efeito das qualidades das decisões do governo. Segundo, é preciso articular e pensar bem na tríade do Lowe, polity e policies. Pensar um pouco nisso, sobretudo quando se faz análise de conjuntura, que é sempre a pior análise. A melhor análise de um cientista social é a análise para trás. Sempre será. Fernando Brodel tem uma frase brilhante que diz o seguinte: cientistas sociais são profetas do passado. A gente profetiza na Idade Média, aconteceu isso, na Constituição a gente tem condições de falar um pouco mais do que aconteceu. Só os economistas são profetas do futuro, inclusive com 2 números depois da vírgula, que é uma temeridade do ponto de vista econômico. Mas tudo bem, consegue já 2 números depois da vírgula, que quem conhece um pouco mais de importante, para frente é uma loucura. Então, digamos, preciso ter esse cuidado quando vai falar de conjuntura e, portanto, equilibrar a política e policies. E terceiro, última coisa, é preciso olhar mais para a natureza, para a vida autônoma das políticas públicas, para entender as decisões da qualidade pública. Isso é muito importante, porque agora os entes políticos vão ser chamados em críticas, tem que fazer reforma política, a Dilma é inábil, incompetente, etc. Talvez alguma coisa disso exista, inclusive, nessas 2 frases. Você pode mudar, será coligação, eleição proporcional, tem alguma coisa de inabilidade da Dilma, mas não é só isso. Parte do fracasso atual, da dificuldade atual, é que a agenda, nós temos 3 grandes agendas no país desde hoje: uma agenda de consolidação da democracia, uma agenda de estabilidade econômica e uma agenda de inclusão social. Claro que essas agendas nunca vão ficar totalmente completas. Sobretudo a social, porque o Brasil ainda é um país muito desigual, vocês sabem disso. Mas elas tinham, assim, uma lógica, e construir uma lógica política, aproveitando-se das instituições, que, em suma, fizeram o seu trabalho e ainda em alguma medida o fazem. Só que essas 3 agendas sozinhas não dão conta mais dos desafios atuais. 2013, junho de 2013, estava mostrando isso. O fato é que no desenho das políticas públicas, seja do lado dos articuladores, das coalizões, da comunidade acadêmica, seja de quem está no poder, no governo, nós não estamos conseguindo resolver isso. Esta é a verdade. Não estamos conseguindo resolver alguns problemas de agenda de políticas públicas, de instrumentos de políticas públicas, e isso torna o atual período, não é um período apenas em que a presidente é fraca, nem é um período apenas em que a situação econômica é ruim, é um período
principais partidos e líderes não sabem para onde atirar. Lembro sempre da frase do Tancredo, que diz o seguinte: às vezes em política a melhor coisa a fazer é ir para o banheiro. Eu acho que alguns deputados do PT, depois de votar a lei fiscal do FMV, vão direto para o banheiro. Então é por isso que ninguém defende, inclusive. Você olha assim, mas pô, todo mundo não faltaram, mas é que eles não estavam, eles foram para o banheiro depois. E o PSDB, com certeza, depois de ter votado o fator previdenciário, integralmente, digamos, contrário ao que fez 15 anos antes, foi inteirinho para o banheiro. Então, assim, é um momento em que isso está acontecendo, e acho que isso explica parte disso. Então, é recuperar a lógica das políticas públicas sem perder sua integração com os dois outros elementos, é importante para entender policy making, porque senão, nós vamos a todo momento pedir presidentes melhores, instituições melhores, sem olhar para a qualidade das políticas públicas. É isso, obrigado. Então, antes de prosseguir, tem um recado aqui do Felipe, da organização, que deve escrever em breve para poder